Bem-vindos ao CoffeeCast 4.0. Hoje fechamos a nossa série sobre narcisismo patológico com o episódio mais importante de todos: como se libertar, se reconstruir e voltar a ser você depois de viver com um narcisista. Pega o seu café, respira fundo, porque hoje é sobre cura, consciência e recomeço. E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Pois é, meninas, hoje nós vamos falar sobre a vítima, né, do narcisista. A gente falou nos outros episódios sobre o narcisismo, enfim, né, em si. Personalidade. Sim, também. a personalidade, quem é esse narcisista. Nós colaboramos para que as pessoas conseguissem, de alguma maneira, identificar esse perfil nas pessoas que convivem com elas. Claro que não diagnosticar, né? Nós dissemos muito sobre a questão de procurar um apoio psicológico para que, de fato, um profissional habilitado possa ajudá-lo a identificar e não fazer essas verificações de internet. Batemos muito nisso aqui nos outros episódios, mas de alguma maneira tentamos contribuir para que quem nos assiste possa entender um pouco, né, esse perfil, tentar identificar, será que eu convivo mesmo com uma pessoa que é narcisista patológica, ou será que não, será que essa pessoa só tem traços, como nós todos temos um pouco, né, e nesse episódio a gente vai falar um pouco mais sobre essa vítima, né, do narcisista. É interessante, meninas, que a questão da vítima, a gente acaba focando de fato muito, e a gente traz uma reflexão importante sobre isso, sobre quem é esse narcisista de fato na nossa vida, mas em contrapartida a gente tem que pensar, enquanto vítimas deles, por que nós atraímos esse tipo de perfil para nossa vida, né? O que há em nós que de fato abre essa porta para que essas pessoas com esse perfil possam entrar, né? Às vezes focar demais no que o outro está fazendo nos tira um pouco a responsabilidade de olhar para nós e ver o que eu posso fazer em mim, o que eu preciso mudar efetivamente para deixar de atrair esse tipo de pessoa, ou se uma vez essa pessoa sendo atraída, eu conseguir efetivamente me livrar, conseguir colocar esse limite nessa relação, de modo que eu não volte para aquele ciclo de abuso, né? Porque é isso que acontece com a vítima do narcisista. Mas após essa identificação que a gente apoiou nos outros episódios, eu acho que o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é buscar ajuda terapêutica, né, para poder entender realmente se realmente é o caso e a partir daí verificar quais seriam os outros passos, né, a serem tomados. E aí, mais uma vez, gente, eu acredito que a gente volta naquela sugestão, naquela situação de que a gente tem que olhar pra gente. Ainda que esteja vivendo com um narcisista, o foco não precisa ser nele. O foco tem que ser na gente. O que eu posso fazer agora com isso? Eu tenho essa informação, então o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma ajuda qualificada, é o mínimo que a gente pode começar a fazer, de olhar para nós e voltar para esse caminho mesmo, porque depois de ser tão esvaziada de si, a gente precisa voltar para esse caminho de buscar quem eu sou, o que eu preciso fazer, como eu vou me encher do que de fato faz sentido, para que esse vínculo que finalizou, que de alguma forma eu consegui sair, de que maneira esse vínculo me fez aprender, né? Porque a gente acaba vendo até um vínculo com o narcisista como algo ruim, né? E a gente tem isso mesmo, é um vínculo ruim. Mas espera aí, o que será que a gente aprende depois? Porque de toda situação a gente aprende alguma coisa, né? E eu creio muito que o narcisista, se ele for de fato narcisista patológico, ele não consegue conviver com uma vítima que pensa nela. Então, eu acho que o primeiro passo é o que a Day falou, de procurar uma ajuda de um especialista da área. E eu acho que é muito importante também, chega a ser fundamental, a pessoa se priorizar. A pessoa ter hobbies, começar a pensar nela mesma, começar a ter uma vida própria, né? Se amar primeiro, porque eu acho que isso afasta também a pessoa que é narcisista, porque o narcisista ele quer que você viva em função dele o tempo todo. Então, se ele perceber que você está vivendo a sua vida, que você pratica esportes, que você tem os seus hobbies, que você tem as suas amizades, que você sai, mesmo que você seja uma pessoa casada, mas que você saia para ambientes saudáveis, lugares que te cabem,
eu acho que isso daí já vai abalar um pouco a estrutura do narcisista em si. Porque ele vai falar o que aconteceu que ela está vivendo a vida dela. Por que ela não está vivendo em função a mim? Porque, né? Então, isso daí também, eu acho que é fundamental. Que a gente já falou em outros episódios, é a pessoa se priorizar, se conhecer, né? Então, acho que é fundamental. Nós comentamos o quanto essa pessoa é boa, o quanto ela tem luz, quando esse narcisista conhece ela. Então, eu penso que quando ela tá nessa relação, o primeiro ponto é lembrar de quem ela é. Buscar a essência, né? Porque a gente mas como que de repente a gente tá nessa relação totalmente dominada pelo outro, como que eu vou sair disso, né? Porque não é tão simples também você começar a sair, ir para esses lugares e conhecer pessoas e começar a viver a própria vida. Mas vem desse chamado. A nossa alma grita. Nosso eu interior, porque tá lá em algum lugar, né? Se perde durante esse relacionamento tóxico, porque realmente a vítima ela passa a viver em função dessa pessoa, desse narcisista, mas quem ela tá ali. E em algum momento vai gritar, porque ela é uma pessoa iluminada, ela é uma pessoa boa. Só que existe uma ferida emocional, que é por onde ele entra, né? Então, primeiro, ouvir essa voz que tá lá dentro. Porque tem a parte que a gente comentou também, que ela fica confusa. Essa vítima vai ficar confusa. Ora, ela vai achar, não, eu tô certa, é uma pessoa que tá me fazendo mal. Outra, ela vai achar, não, quem tá sendo ruim sou eu. Ele é tão bom pra mim. Por que eu tô pensando isso, né? Porque existe esse jogo. Então, é ouvir mesmo essa intuição. Falando da mulher especificamente, né? A gente tem uma intuição e a gente deve ouvir. É o primeiro ponto. Lógico que não acontece... As vítimas não são só mulheres. Talvez mais, mas não só. Todas as vezes que eu não escutei a minha intuição, eu quebrei a cara. Pois é. Sim, então, realmente. É interessante. Ela não nos foi dada à toa, né? Sim, é interessante isso que você falou, Rose. E isso é muito verdade, e não só para o vínculo com o narcisista, mas com qualquer vínculo, com o término de namoro, né? Seja de homem ou mulher, que parece que quando aquela pessoa vai embora, aquela vítima, no caso do narcisista a gente falando aqui, aquela vítima sente que tudo aquilo de bom que ela representava foi com o outro. E, na verdade, não foi com o outro, tá nela. Sim. É bem sobre isso. A impressão que a gente tem é que a gente entregou na mão do outro todas as nossas qualidades, tudo aquilo que nós somos e que ele tá indo e tá levando junto. E parece um desespero, parece que quando a gente olha aquela pessoa levando tudo aquilo de bom que eu tenho, é como se ele arrancasse de mim. Mas não tá aqui. É porque você é mesmo tudo isso. Você brilha, você é incrível, você é empático, você é respeitoso, você sabe admirar as qualidades do outro. Então, assim, um dos primeiros pontos e pontos importantes para te dizer para a vítima que vai procurar essa ajuda terapêutica continua dentro de você tudo de bom que você representa. E que esse narcisista via, porque havia mesmo em você tudo isso. Lógico, ele se utiliza de tudo isso para te prender de alguma maneira e depois agir de uma forma a te manipular e te diminuir, mas inicialmente tudo aquilo que ele disse é verdade. Então não se preocupe achando que aquela pessoa tá levando tudo isso de você, porque ela não leva. Você só precisa conseguir ver e saber que qualquer outra pessoa vai ver em você todas aquelas virtudes. E aí sim, utilizar essas virtudes para alguém saudável. Para que um relacionamento saudável possa conseguir se desenvolver a partir de tudo isso de bom que você tem, né? Então, eu acredito que há um medo, porque parece que a vítima pensa assim, ninguém nunca me viu assim. E ninguém nunca mais vai ver. Só essa pessoa tinha esse poder de ver tudo isso que eu sou, mas não. Tá aí. É porque a vítima, ela vai se apagando, né? Com o convívio ali com o narcisista, ela vai se apagando, ela vai se anulando, vai se perdendo, vai perdendo a essência. E aí, quando ela consegue, de fato, sair desse relacionamento, ela já não se reconhece mais. Então, ela tem que fazer aquele processo que é de autocura, né? De trazer de volta a essência, quem ela era. E não é fácil, né, Flavinha? Não é fácil. É um processo de se resgatar, apesar do vazio que fica, né? Quando a Dai traz, parece que ele leva tudo que a gente tem, né, de qualidade, de valores, e sempre esteve dentro da gente. O desafio é cortar aquele vínculo
e estar em novos lugares, estar com novas pessoas e se reconectar, se reconhecer mesmo. Sim. Quando as pessoas enxergam aquilo que a gente não está vendo, né? Uhum. É fazer aquela luzinha que vive, que tá ali dentro acesa, brilhar de novo. Sim, para quem confia, para quem acredita em Deus, né, para quem tem Deus como um norte ali, um caminho, é importante a gente lembrar que uma rotina também de oração e de cuidado com o espiritual faz muita diferença nesse Faz. processo. Faz. Nós nos cuidarmos porque Deus nos ama e não apenas porque fulano me ama, minha mãe me ama, meu marido, meu filho. Não, você precisa cuidar de você porque você é templo. Para quem acredita nisso, você é templo. Então você precisa se cuidar e orar e buscar a Deus e a cada dia buscar crescer mais espiritualmente, porque Deus te ama e Ele te fez para isso. Para ser plena, efetivamente, para viver uma vida de plenitude, de abundância. E aí, às vezes, a gente quer ir para academia porque a gente precisa que alguém nos veja bem, bonitas. A gente queremos nos cuidar porque fulano disse... Não. Primeiro é porque Deus te ama e Deus te fez para isso. O foco tem que ser, para quem acredita nisso, o foco tem que ser porque Deus me ama e porque Ele me criou para viver o melhor dessa terra. Então, por que eu vou permitir que me destruam? Me tirem um brilho, que digam que em algum momento eu não sou nada, eu não sou ninguém, e tentem me diminuir. Então, quando a gente... E aí o que acontece? O narcisista ele vai tirando tanto mesmo tudo isso de bom que a gente sente, que a gente tem, que a gente acaba acreditando nisso e a gente esquece que Deus nos fez da forma mais incrível possível e que, de fato, a gente pode desenvolver com qualquer pessoa, num relacionamento bom e saudável, tudo isso que Deus nos trouxe para viver. Até porque nós somos imagem e semelhança dele. Então, nós somos a criatura perfeita. A gente não pode esquecer disso o tempo todo. É verdade. Então, é isso daí. O resgate, eu acho que ele está aí. A essência, o primeiro é buscar a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E buscar ali a espiritualidade, cada um acredita, né, em algo que você acredita, que que fortalece ali o seu espiritual, cada um se agarra nisso, porque eu acho que é a base fundamental mesmo. Além disso tudo que a gente já falou, eu acho que o segredo está aí também. Na verdade, assim, eu acho que até não fugindo do que está acontecendo, de viver de alguma maneira o luto daquilo ali, porque né, Flavinha? Sim. Um luto. Sim. Quando você é um relacionamento, mas que há esse luto, né? Então a gente tem, não querendo fugir desse luto, mas talvez também buscar, além do que a gente já falou aqui, de atividade física, dessa busca espiritual, por oração, por uma conectividade com Deus. Quem sabe, às vezes, esse momento não é um momento de investir em novas uma transição de carreira, às vezes é um momento de estudar sobre um assunto importante da sua própria carreira que você queira se desenvolver. Então, são diversos pontos que podem ser usados nesse momento de luto, que realmente não é fácil, mas para que você possa se reerguer, né, de alguma forma. E é interessante porque é tão confuso ali na cabeça da vítima tudo isso que acontece, e realmente a intenção do narcisista acaba sendo essa mesmo, de confusão, que ela sai tão dilacerada, né, por tudo aquilo que aconteceu, que de fato ela fica perdida, né? E Totalmente. agora? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer por mim? Eu não tenho força para fazer por mim. Porque realmente, às vezes, falta força ali. A pessoa te tirou tudo de bom. E você olha e fala assim, como eu vou conseguir? Mas a grande verdade é que é possível, né? Totalmente. Flavinha, você já acompanhou alguma situação? Algum paciente seu que tenha sido vítima de um narcisista e que conseguiu fazer esse processo, essa análise, e olhar para dentro e sair, se desvencilhar mesmo desse vínculo? Super possível, né? Já atendi. E esse lugar mesmo é um passinho de cada vez. Não é só um vazio que fica, mas uma ausência de autoconfiança, de alto valor, né? A gente se perde, se anula num nível em que a gente vai precisar de apoio. Então, é importante, de preferência, o contato zero, que nem sempre é possível. E a gente vem falando tanto da importância desse autoconhecimento para que sejam estabelecidos os limites, os nossos valores, o que é importante. Então, é um resgate, de fato, de uma autenticidade, né? De uma personalidade.
E eu penso que nesse momento também de saída dessa relação, é preciso pensar e se acolher com relação ao sentimento de culpa por ter se envolvido, por ter se permitido, porque vem esse sentimento, né? Como que eu permiti fazer isso comigo? Como que eu me permiti entrar numa relação? E assim, não se deve focar nesse sentimento de culpa. É acolher. A gente passou pelo que passou, faz parte do processo, né, de desenvolvimento, de evolução humana, mas é preciso também acolher e liberar. Porque se ficar na culpa, vai ficar no sofrimento. E não é por aí, né? É necessário se resgatar a essência para poder ter essa coragem de planejar, porque tem que ser um planejamento, né? Planejar sair, como que eu vou fazer? E com pessoas que confia, procurar pessoas que pode apoiar, né? Que seja uma rede de apoio mesmo, de confiança, para poder planejar essa saída, porque não é simples. A gente comentou aqui nos episódios anteriores, né? Geralmente são relações que começam muito rápido, acontece tudo muito rápido e que demora muito tempo. Por causa desse envolvimento, dessa dúvida, né? E tudo mais que a gente já comentou. Então, nesse momento de saída, tem que se acolher, tem que entender que é um processo mesmo de saída, não ficar na dor, né? Porque isso acaba prejudicando também esse resgate de si mesma. E assim, igual a Rose, ela tocou no ponto aí de planejamento, né? Planejar sair. Eu acho que precisa ser, é importante também que seja um planejamento silencioso da saída. Né? Não é ficar ameaçando, eu vou sair dessa relação porque você está lidando com um narcisista e ele vai fingir que melhorou. Então, a partir do momento que você entendeu que você está em um relacionamento com um narcisista, de fato, você precisa fazer um planejamento silencioso da saída. O que seria um planejamento silencioso da saída? Você já vai começar, por exemplo, a minha fatura do cartão de crédito tá alta, eu vou dar uma diminuída aqui, eu vou me preparar para sair. Eu vou preparar tal coisa para poder sair. Então, vai organizando a vida silenciosamente, as coisas que você acha que você precisa se planejar para viver sem aquela pessoa em situações que você depende dessa pessoa, você começa a soltar, a não depender mais, e silenciosamente você vai deixando de depender. Porque se você ameaça que vai sair, se você demonstra que você vai sair, ele possivelmente vai melhorar, né? Ele vai fingir que vai melhorar para não perder você. Porque o narcisista, ele não aceita perder, ele não aceita que terminem com ele. É ele que tem que terminar, ele tem que sair por cima. Então, você faz esse planejamento silencioso de tudo que você precisa planejar de fato para poder sair. Quando você decide sair dessa relação, você já está completamente com a vida organizada e você vai conseguir sustentar a decisão de saída desse relacionamento. Assim, não olhar para trás. E não olhar para trás. Assim, entender que quando a gente fala de casamento, né, Aline, sobre essa questão da saída, é muito importante procurar um advogado de confiança para poder entender sobre aquele processo de divórcio, que o divórcio com o narcisista é extremamente desgastante, é muito difícil de lidar, em todos os aspectos. O advogado passa por uma situação delicada, porque tem toda uma questão ali por trás de vingança, ou de realmente ocultar patrimônio. Então, essa vítima, buscar essa ajuda, não só terapêutica, como a gente já sugeriu aqui, mas também essa ajuda jurídica é de extrema importância para conseguir se envolver filhos, então, ainda mais, né? Porque quando a gente tem ali, a gente tem dois tipos de narcisista, né? Se a gente analisa o narcisista grandioso, aquele que é sempre superior em tudo, ele vai usar tudo contra você, ele vai discutir, ele vai brigar. Agora, o narcisista oculto, como é que ele age? Ele chora. Ele é o que guarda, ele é o que se faz de vítima. Então, a gente tem o narcisista grandioso que grita e discute. A gente tem o narcisista oculto que se faz de vítima, de coitado e chora. Então, cada um deles tem uma forma de se comportar diante de uma situação. Então, nesse momento que você decide, é a hora que ele vai se fazer de coitado ou que ele vai ir pra cima de você com tudo e você tem que saber, de fato, como lidar. Daí a importância do contato zero. E também a importância de você fazer esse planejamento silencioso friamente mesmo.
Não, friamente. Você friamente E não- faz uma consulta ali, uma consultoria com o advogado, pergunta quais. Por quê? Se a gente está falando de um narcisista que tem, por exemplo, posses, ele vai fazer o que a Day falou. Sim. Ele vai ocultar sim. as posses que ele tem, as coisas que ele tem, né? Então, Uhum. essa é a importância do planejamento silencioso da E saída. deixar que o advogado cuide. Sim, Porque ele vai querer te convencer que você é culpada, que a exatamente. responsabilidade Isso é sua, depois, que você tá depois que destruindo uma você já planejou família. tudo, já organizou tudo e você determinou que você vai sair, deixa na mão do advogado. Sim. Exato. Mas o planejamento silencioso da saída, ele é de fato enquanto você ainda está na relação. Sim. É enquanto Sim. você tá ali dentro de casa, né? Aline, interessante também, a gente fala do divórcio, né? É sempre bom a gente mencionar a questão das crianças. Porque num divórcio com um narcisista, fica extremamente difícil essa questão da relação da mãe com o pai. E como que ficam as crianças nessa história aí? Uhum, Procurar esse apoio psicológico, não apenas para a mãe ou para o pai, uhum. né? Porque o narcisista pode ser uma mulher ou um homem, mas olhar para essas crianças também nesse processo e já ir talvez preparando essas crianças com acompanhamento. Na verdade, quando chega a ter um divórcio, muito possivelmente essas crianças já têm algum reflexo dessa relação Sim, prejudicial. é. Então pode ser que essas crianças já façam um acompanhamento psicológico ou precisem fazer. Uhum. Então também olhar algum profissional de confiança para poder acompanhar essas crianças nesse processo também é importante. Porque a gente vai ter que saber como essa mulher ou esse homem vai lidar com Uhum. esse término, como a gente vai conduzir essas crianças nesse término, Uhum. para que todos saiam o mais seguro possível, emocionalmente falando, psicologicamente falando, e também quanto à questão patrimonial, né? Em todos esses aspectos, olhar para todas essas frentes, para a gente poder ter o mínimo prejuízo possível aí nesse término, nesse final, né? Eu penso que isso considerando o melhor dos cenários, né? Sim. Conseguir fazer todo esse planejamento, conseguir estruturar Uhum. dessa forma seria maravilhoso. Sim. Mas nem todos os casos são assim e a gente precisa lembrar que primeiro você sai, depois você resolve. Uhum. Quando você identifica, né, já se passaram anos ali naquele processo, naquela Uhum. relação, e inicialmente é dar o passo e depois a gente vai fazendo essa reconstrução. Sim, é interessante que a vítima, às vezes, o Flavinha, ela tenta salvar aquela outra pessoa. E ela acha, e às vezes ela fica tanto tempo naquilo ali achando que ela pode salvar Que vai alguém, que ela vai mudar aquela Ela acredita realidade. que vai mudar. E a verdade é que o narcisista não tem cura. As pessoas precisam entender, as vítimas precisam entender que não há nada que você faça que vai mudar esse contexto. Então, ter essa certeza é o que já ajuda de alguma forma. Se a gente pode dar uma sugestão importante de se conseguir se desvincular dessa realidade, não há o que você faça que vai mudar o que está acontecendo. Não adianta você ficar mais um pouquinho, você se manter aí. Eu tenho um relato em relação a isso, porque a vítima, ela de fato tenta salvar o narcisista. Eu tive um relacionamento que eu identifiquei inclusive depois, porque eu não tinha nem conhecimento, fazendo terapia, fui falando sobre o meu relacionamento e a terapeuta meio que diagnosticou, falou que tinha todos os traços, o meu parceiro. E na época, o meu pensamento era o seguinte, gente, olha como, nossa, é pesado. Eu pensava na época e eu chegava a falar para algumas pessoas que o meu propósito de vida era de fato mudar ele, era salvar ele, tipo assim, fazer aquela relação dar certo. E assim, mesmo depois de eu ter saído, eu falava assim, não, acho que Deus colocou ele no meu caminho, eu no caminho dele, para ele melhorar um pouco, porque eu acho que depois desse relacionamento tão longo, ele melhorou enquanto pessoa. Eu achava que, apesar de todo o meu sofrimento, apesar de tudo que eu tinha passado, eu tinha resgatado alguma essência dele, ou aquilo tinha um propósito. Olha que loucura! Porque, tipo, na minha cabeça, eu não queria admitir que eu era uma vítima ou que aquilo tudo aconteceu. Eu queria até mesmo aquilo que a gente fala, né? Tipo, justificar com Deus, falando, não, Deus permitiu que eu estivesse nessa relação para ele aprender um pouco mais sobre a vida, para ele... Olha que loucura, olha que pensamento doido. E daí a importância da gente trabalhar o sentimento de culpa que a gente sai com ele, que a Rose comentou. Porque é uma frustração. Uhum. Então, é como se eu não tivesse conseguido Sim. dar certo. Eu entrei tão bem
né, eu sou tão boa e aí depois eu vou me perdendo. Peraí, tem algo errado. Vai dar certo, é possível, a gente pode Isso, melhorar. E Nossa, por muito quanto tempo você eu tava- segurei para não sair desse relacionamento, justamente pensando isso. Eu me agarrei a isso, falei, não, eu preciso desenvolver ele nessa parte. Ah, ele é muito egoísta, eu preciso ficar aqui porque ele tá, não foi à toa que Deus colocou ele no meu caminho. Então, posterguei, assim, 3, 4 anos para poder ter a atitude de sair e me priorizar, pensar em mim, de fato. Porque até então eu só pensava nele. Até nisso eu pensava nele. Eu enxergava tudo e pensava que eu precisava desenvolver ele. Mas isso não era função minha. Eu não sou mãe dele, eu não sou, né? Então, eu tinha era que me libertar e sair e pensar em mim. Mas até nesse momento a gente pensa na gente em segundo lugar. Primeiro ele. Mas nós não somos centro de reabilitação De psicológica jeito de ninguém, nenhum. né? Hoje Se a eu gente sei. mostra o entender- quanto você estava distante de si mesma, né? Sim. Completamente. Completamente. Sim. Eu não vivia pra mim, vivia pra ele. O tempo todo. E é isso que a vítima faz. Ela abre mão dos sonhos, ela abre mão de quem ela é. Porque A ela gente acha estava que pode conversando salvar, né? sobre isso um dia desse. Eu não sabia, eu não sabia quem era a Aline, quais os hobbies que a Aline gostava, Uhum. o que eu gostava de fazer, porque a minha vida foi em função da pessoa o tempo todo. Eu acho que a gente trouxe aqui pontos muito importantes, né, para apoiar essas vítimas de alguma forma, de esclarecer de alguma maneira, né? É claro que aqui a gente tem pouco tempo para falar do mundo que é esse assunto, de tanto de coisa que a gente poderia falar aqui, mas de alguma forma a nossa intenção aqui é esclarecer de uma forma minimamente, de uma forma bem singela, mas muito bem intencionada, né, meninas, para poder apoiar de alguma forma para que essa vítima consiga ver esperança na mudança, ver esperança em sair efetivamente disso e buscar ali os caminhos possíveis e adequados para poder conseguir se desvincular, né? E ressuscitar. Renascer. A palavra é Porque essa. é exatamente isso que acontece. E digo para vocês, quando isso ocorre, é maravilhoso. Parece que a gente tirou um fardo de maravilhoso. 50 toneladas das costas. Tiramos um leve. fardo, ressuscitamos, nascemos de novo. Usem como vocês quiserem. Mas, de fato, é possível e é muito gratificante. Uma nova vida, meninas. É possível. Isso é muito bom, né? E se o público estiver gostando desses assuntos sobre narcisistas, pode comentar aqui no vídeo que a gente traz mais episódios sobre. Acho que com esse daqui vai ficar 3 episódios de narcisismo no nosso canal. Sim. Mas o conteúdo ele é muito extenso, tem muita coisa que a gente ainda pode abordar. E a gente precisa saber do público, né? Se tá gostando, se não tá, quer que traz mais. E sugestões também de temas para os nossos episódios. Com certeza. Pois é, pessoal. E caso vocês tenham gostado, compartilhem. Se souberem de alguém que vocês identificam, que tem mais ou menos o perfil do que a gente comentou aqui, encaminha também esses episódios sobre o narcisismo. Eu penso que se a gente consegue fazer com que as pessoas pelo menos se percebam, né? As vítimas se percebam nesse lugar para poder resgatar a sua essência e voltar a viver uma vida digna, longe dessas pessoas que só sugam, que só maltratam e que não têm amor de verdade, a gente já vai estar contribuindo muito. Então, se vocês conhecem alguém que vocês verificam algumas dessas características, encaminha esse material para eles, tá bom? E não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e compartilhe. Siga também as nossas redes sociais, né? Vai estar aqui para vocês e continue acompanhando os episódios, tá bom? Muito obrigada!